Hora da Imaculada, chegando na sua casa, chegando ao seu coração. E nós estamos aqui, pedindo para você, faça o seu cadastro nas nossas redes sociais, no Facebook, como também no seu YouTube. Coloca lá o seu like, o seu joinha, participe conosco, estejam juntos, unidos, por esse trabalho de evangelização através das redes sociais. É importante que você divulgue. Quando você recebe o sinalzinho, né? Toca a sineta lá, chegou um novo vídeo, você pode, então, transmitir, indicar, fazer chegar às suas redes sociais, seu WhatsApp, este novo momento, a hora da Imaculada. E nós vamos começar com uma festa litúrgica, que você já deve, com certeza, e neste mês de setembro, ter ouvido falar da Quaresma de São Miguel. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os arcanjos. E esses arcanjos nós os celebramos no dia 29 de setembro. A liturgia apresenta esta grande festa dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que aparece nas Sagradas Escrituras com missões importantes que foram determinadas por Deus. Estes arcanjos representam a mais alta hierarquia dos anjos. Eles fazem parte do grupo dos 7 espíritos, citados no livro do Apocalipse, e atendem diretamente ao trono de Deus. Como função, podemos dizer que eles são mensageiros dos decretos de Deus aqui neste mundo. Os nomes de cada um deles testemunham também a missão que tem. Vamos conhecê-los, então, cada um deles, começando por Miguel. Significa ninguém é como Deus, ou semelhante de Deus. É considerado o príncipe guardião, o guerreiro, o defensor do trono celeste, o fiel escudeiro do Pai eterno, o chefe supremo do exército celeste e dos anjos fiéis a Deus. Ele é também o defensor e protetor do povo de Deus e padroeiro da Igreja Católica. Repito, protetor do povo de Deus e padroeiro da Igreja Católica. Seu nome é citado 3 vezes nas Sagradas Escrituras. A primeira, no Antigo Testamento, está no capítulo 12 do livro de Daniel. A segunda, já no Novo Testamento, na carta de São Judas. E a terceira, no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Gabriel. Gabriel significa Deus é meu protetor, ou homem de Deus. Ele é o arcanjo anunciador por excelência das revelações de Deus e é, talvez, aquele que esteve perto de Jesus na agonia das oliveiras. Segundo o profeta Daniel, no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, foi Gabriel quem anunciou o tempo da vinda do Messias. No Novo Testamento, apareceu a Zacarias para lhe dar a conhecer o futuro nascimento de João Batista. E, finalmente, ele foi o embaixador de Deus que enviou a Virgem Maria em Nazaré para proclamar o mistério da encarnação do Verbo. Desta missão, cumprida maravilhosamente por São Gabriel, nasceu a oração talvez mais rezada de todos os tempos, a Ave Maria. Apareceu ainda a José em sonhos para explicar a gravidez de Maria, além de tantas outras vezes que este anjo surgiu para anunciar aos pastores em Belém, aos reis magos, a fuga do Egito e o retorno, e as mulheres, quando da ressurreição de Jesus. Rafael, cujo significado é Deus te cura, ou cura de Deus. Segundo as Escrituras, ele assumiu a forma humana e conviveu com seres humanos pelo espaço de alguns meses para exercer a missão de acompanhar o jovem Tobias em sua viagem como seu segurança e guia. A narração se encontra no livro de Tobias, no Antigo Testamento.
Ele é considerado o chefe da ordem das virtudes e o guardião da saúde e da cura física e espiritual, conduzindo a humanidade no caminho de Deus. São Rafael Arcanjo se tornou o padroeiro dos sacerdotes e dos médicos, além de ser considerado protetor dos viajantes, dos soldados e dos escoteiros. Portador da misericórdia, seu poder espiritual está sempre voltado para os hospitais e as instituições de caridade, onde a misericórdia se faz necessária. Celebrar os 3 arcanjos que as Escrituras nos dão a conhecer é, na verdade, celebrar esta comunhão que Deus deseja para os seres humanos e o mundo espiritual. É também uma oportunidade de darmos graças a Deus pela inestimável auxílio que os santos anjos nos prestam no dia a dia da fé. Peçamos hoje, amanhã e sempre que estes ministros de Deus nos obtenham a graça de corresponder sempre mais com generosidade e zelo à vontade do Senhor em nossas vidas. Santos Arcanjo, Miguel, Gabriel e Rafael, rogai por nós. Santos Arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, rogai por nós. Santos Arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, rogai por nós. Amém. Dia 29 de setembro, a festa litúrgica dos Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Nossa hora da Imaculada. E hoje nós estamos aqui no nosso estúdio, na sacristia, porque hoje é o dia da nossa entrevista da pastoral da Pascom. E a coordenadora desta pastoral, vocês já estão aqui vendo junto a mim, é a Luzia. Luzia, seja bem-vinda à nossa hora da Imaculada. E eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho, como fazemos sempre com todos que nos visitam. Bom, meu nome é Luzia, eu estou aqui na paróquia desde que o Padre Hércules veio para cá. Inicialmente eu trabalhava na pastoral da liturgia e depois a gente passou para a pastoral do telão. O Padre Hércules resolveu juntar a pastoral do telão com a Pascom e aí eu passei a coordenar a Pascom. Eu iniciei na Pascom sem saber nada e foram grandes os desafios até que veio a pandemia. Antes que a gente converse sobre a pandemia, que é o assunto mesmo aqui que vai estar no coração da nossa entrevista de hoje, Luzia, é comum aqui na paróquia que todas as pastorais tenham um padroeiro. E você mesmo disse que nós tivemos uma mudança pastoral da comunicação, telão, enfim, no meio de tudo isso, qual é, na verdade, o padroeiro da Pascom? Bom, normalmente, nas paróquias por aí, quem trabalha na Pascom tem como padroeiro São Paulo, que é o verdadeiro anunciador do Evangelho, né? Mas na nossa pastoral, nós resolvemos escolher os santos anjos, aqueles que o senhor acabou de falar aí, Gabriel, Miguel e Rafael, porque nós entendemos que a palavra anjo significa mensageiro, né? E a gente resolveu escolher os mensageiros, aqueles que propagam a boa nova, propagam Deus por aí, né? Chegam para anunciar, que nem nosso anjo Gabriel. Então, a gente achou que ia ser legal ter um padroeiro diferente, então a gente resolveu escolher os anunciadores. Lógico que São Paulo é um excelente, é um grande evangelizador, um peregrinador que saiu pelo mundo anunciando, e graças a ele, o apóstolo, nós temos o apóstolo Paulo, que ele saiu pelo mundo levando o santo evangelho, anunciando a todas a gente, como desejou Jesus. Mas
eu acho que também foi muito providente, Deus agiu muito, de convocar 3 anjos, arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, para ajudar a PASCOM num tempo todo especial. Porque hoje nós estamos vendo aqui 2 computadores, celulares, microfones, mesa de som, nós temos luzes, temos máquinas aqui, filmadoras, enfim, temos todo esse aparato. Mas eu me lembro que em 2020, quando surgiu a pandemia da Covid-19, nós estávamos falando muito de telão, colocar as coisas na missa, para que o pessoal pudesse participar com mais tranquilidade. Então, eram as leituras, as orações, as respostas, as músicas. E, no meio de tudo isso, simplesmente fechamos a porta da Igreja Imaculada, como todos também tiveram a mesma experiência. O que é que aconteceu no dia que desligou tudo, parou tudo, fechou a porta da igreja? Ai, eu não vou me esquecer nunca, foi dia 19 de março. Você lembra de tudo isso? Nossa, dia 19 de março, a gente estava celebrando São José, né? Aí, durante a missa, foi anunciado que, a partir do dia seguinte, as missas não estariam mais... Não poderia mais ter missa, que as portas iam estar fechadas. Aí a missa terminou, já foi uma missa que terminou assim, todo mundo chorando, não sabendo o que ia acontecer, porque, além da situação já lá fora, né, que assustadora, já estava todo mundo com medo. Olha, até esqueci de colocar eu aqui. Não tem importância, vocês estão vendo que nós estamos conversando e, de vez em quando, ela tem que se mexer para poder mudar as câmeras aqui. Isso o pessoal de casa já está percebendo. Aí, foi assim, era uma situação que já estava todo mundo preocupado, como que ia ser o seu dia a dia e tal, e aí chega ainda mais ao único lugar que a gente poderia arranjar um consolo, ter um consolo, ia fechar. Aí eu vim para a sacristia, porque eu estava no telão, inclusive. Lá no telão, eu estava lá chorando, lá no telão. E eu pedi para o ministro, porque eu não tinha condições emocionais para ler a carta, né, que Dom José tinha enviado 15 minutos antes de começarmos a missa, naquela quinta-feira, e com a leitura, o silêncio. Nossa, foi todo mundo assim, ninguém queria acreditar no que estava acontecendo. Aí, terminando a missa, eu vim correndo para a sacristia, cheguei para os padres e falei, gente, a gente não pode fechar e simplesmente parar tudo, porque a nossa comunidade vai fugir. Não sei, eu fiquei preocupada, porque eu já era da liturgia, eu já sabia como é difícil a gente segurar o povo na igreja, né? Trazer o povo para a igreja e o povo ser fiel à igreja, porque às vezes o povo crê em Deus, mas não vê a importância de estar dentro da igreja, né? De vir à missa todos os domingos e tal. E aí eu falei, nossa, a gente não pode perder esse povo. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei para o padre. Aí ele falou assim, então nós vamos pensar o que a gente vai fazer. E em outubro, no outubro anterior, eu tinha feito uma transmissão ao vivo para os padres que estavam viajando da missa de Nossa Senhora Aparecida. Verdade. E aí eu falei assim, olha, eu fiz aquela vez aquele teste, eu acho que dá para a gente fazer. Se a gente puder fazer a missa fechada, eu acho que dá para a gente transmitir. E aí começou. O primeiro domingo não teve nada. Lógico, estava todo mundo meio ainda assim, né, sem saber como ia fazer ou o que ia fazer. Então, eu lembro que foi a primeira e única vez que eu assisti missa durante essa pandemia pela televisão. Porque depois desse dia, eu estava em todas as missas aqui. De porta fechada, mas estava aqui. E foi exatamente isso que nós passamos, de portas fechadas, né, com todas as orientações que nós tínhamos do nosso bispo diocesano, Dom José, para que tivéssemos todo o cuidado. Me lembro que ele mandou mas muitas vezes orientações que recebíamos da prefeitura, que recebíamos do Estado, e nós tínhamos, então, essa preocupação que você colocou, né? Como não deixar a comunidade se dispersar, como não deixar a comunidade sem um momento dominical de oração, pelo menos aquele momento de oração dominical. Também outra coisa, nós não tínhamos o Padre Hércules junto de nós, porque em fevereiro ele foi operado. É verdade. Eu tinha até esquecido dessa parte. Eu falei que eu vim falar com os padres, mas na verdade eu falei só com o senhor, né? Porque só o senhor estava aqui. Foi porque naquele momento eu liguei para o padre
Foi difícil, né? Foi muito difícil e continua sendo. Naqueles 15 minutos, eu li a carta, liguei para o Padre Hércules. Vamos retomar, né? Está direitinho. Ele disse, leia, né? Vamos em frente, né? Vamos ver o que é que nós vamos fazer. E ele disse, leia. E foi exatamente isso. Eu disse, olha, não tenho condições de ler. E pedi para o ministro, nem me lembro quem, naquele Também momento. não me lembro. Me lembro que era um homem. E ele leu para nós a carta com Dom José, dizendo então que devíamos fechar, né? Deveríamos tomar cuidado e aguardar as outras notícias. A partir daquele dia, né, com a ausência do padre aqui, que ficou por 9 meses, né, dada a sua operação, distante da gente, aqui da comunidade, mas sofrendo tudo isso lá no seu apartamento, e sozinho, né? Porque naquele momento a sua médica que havia operado, como ele tinha ainda, a cirurgia dele ainda estava exposta, não poderia ter contato com pessoas, né? Ela achou melhor, mais prudente, que ele não tivesse contato, nem com a empregada, nem com o padre, nem com o paroquiano, nem com ninguém. Coitado, ele ficou completamente, foi um deserto para ele. Exatamente. Né? Então, nós fazíamos tudo por celular, telefonamos assim, coisas a cada momento para a gente poder tomar as decisões. E eu me lembro que aí resolvemos falar, vamos fazer uma experiência, né? Aí você foi atrás e nós tivemos ajuda, né, de algumas pessoas e você colocava, se eu não estou enganado, um celular para o YouTube e outro celular para o Facebook. Então, eu acho que no primeiro domingo foi a gente fez Face, um né? celular só um. pelo Face, porque a gente não conseguia fazer ao vivo pelo YouTube, porque a gente não tinha número de inscritos. Perfeito. Naquela semana, a partir daquela semana, um dia eu coloquei nas nossas redes sociais, nos nossos WhatsApp, gente, vamos curtir, vamos dar like lá, vamos YouTube nós precisávamos, né? Porque não tínhamos. Vamos nos inscrever no YouTube, ajuda a nossa paróquia. E não foi só nossa, foram várias paróquias que fizeram todos os padres fazendo isso, todas as paróquias. E assim, em 3 dias a gente já tinha os 1000 inscritos que a gente precisava para poder passar a fazer. Graças Aí eu já a Deus. achei que no domingo seguinte a gente já ia fazer ao vivo. Mas não fez, lembra? Porque eu não sei o que aconteceu, acho que era tanta gente pedindo a abertura do ao vivo para o YouTube que eles não liberavam. Exatamente. A gente ficou quase um mês ainda esperando a liberação. Eu fiquei desesperada. Eu falava assim, eles estão roubando inscritos. Eles não estão... Porque chegou a sumir o número de inscritos. Um dia tinha 800, no dia seguinte tinha 700. Uma coisa assim. Eu fiquei quase louca. Eu falava, não, esse negócio está errado. Eu já estava quase... E no meio de tudo isso, nós estávamos formatando a nossa pastoral da comunicação, né? Nós estávamos com todos os desafios já, antes, né, de pandemia. Com a pandemia, tudo se agravou. Nós estávamos com um número de pessoas extremamente restrito, né, porque a gente não podia abrir as portas para as pessoas, embora as pessoas batessem a porta, nós não tínhamos. Havia um pavor generalizado, mas a comunidade nos acolheu, a comunidade entendeu e muita gente se ofereceu para ajudar, embora a gente não soubesse ainda nem o que fazer. Exato, era até complicado, porque às vezes a gente falava assim, não adianta você vir, porque eu não sei nem o que você vai fazer. Quer dizer, com a pandemia é melhor não vir, porque a gente não tem o que você fazer agora, né? E a gente lá com o nosso celularzinho, né? O som ambiente. Som ambiente. Não tinha microfones, não tinha nada. Não. Um dia a gente tentou usar o som da igreja com o microfone, mas aquilo reboou. Ficava um eco, a igreja vazia, ficou um negócio horroroso. Ficou horroroso. Aí a gente falou, não, vamos optar por pegar o som direto do celular. Nem tripé tínhamos, acho que você trouxe um tripé para poder colocar na frente, a gente tinha que falar alto, quase gritando, para as pessoas... ficar bem pertinho do altar, ficar lá em cima do altar. Para as pessoas poderem nos ouvir. A preocupação, eu gostaria que a comunidade entendesse, é que a gente não perdesse a ligação, que a gente continuasse alimentando o espírito das pessoas, que pudéssemos continuar levando a palavra de Deus e vivemos uma situação que a gente não conhecia, que o Papa nos ajudou muito, que foi a comunhão espiritual. Lembra disso? Nossa, era uma coisa muito estranha, né? Porque eu ficava imaginando quem estava do lado de lá. Porque, como eu disse, depois desse primeiro domingo, todos os outros eu estava aqui e comungava. E nunca deixei de comungar durante todo esse tempo. Agora, eu fico imaginando as pessoas que estavam do lado de lá.
e queriam muito comungar e não poderiam. Teve até a gente ouviu um zum pelas internets, assim, falando assim que o padre dava a comunhão na porta, né, para quem passasse. Mas era um absurdo isso. Isso é muito, não é né? isso, não é Mas isso. não é por aí. Então, a gente não tinha como dar comunhão para as pessoas, nem para os doentes que estavam acostumados, para ninguém, né? Eu me lembro que na festa de Santa Cruz nós saímos numa caminhonete com a cruz, né, passeando pelo bairro. Me lembro também que fizemos uma vez também uma peregrinação com o Santíssimo também na comunidade, na Semana Santa. Porque a Semana Santa foi logo em seguida. Foi logo em seguida. Março, abril. Então a gente estava na quaresma. Foi assim, menos de um mês já estava batendo na porta a Semana Santa. Então, a Pastoral da Comunicação, ela viu aqui na comunidade um grande desafio. Manter a comunidade viva, ativa, celebrativa e em comunhão com aquelas pessoas que estavam em seus lares, né? Nesse distanciamento social que era extremamente necessário. Era preciso que isso acontecesse. Então, tivemos que reestruturar tudo isso, tivemos que buscar cursos, conhecer, conversar com pessoas. Eu me lembro que você foi para cá e foi para lá, conversar, ler, chamamos outras pessoas, e aqui eu queria registrar a participação extremamente importante do Rafael, da Elisete, né, que nos ajudaram em muito. Eu vou passar para aquela câmera, porque aquela acabou a bateria. Por favor. Rafael e Elisete ajudaram muito. O Rafael tomou para si esse negócio das transmissões, né? Ele começou a procurar como é que a gente poderia fazer a transmissão da melhor maneira possível. Quando a gente já estava com o YouTube liberado, aí foi que a gente passou a usar 2 celulares. Um ficava ligado no YouTube e outro no Facebook. E aí ele falou assim, ele vinha cantar, porque ele ajudou também durante a pandemia, Exatamente. né? Aí ele falou assim, a gente tem que dar um jeito nesse negócio aí. Aí ele chamou meu Deus, esqueci o nome dele, ele vai me matar. William, desculpa, William. Chamou o William para ajudar ele, eles passaram assim, algumas noites preparando essa nossa mesa de som, para melhorar o som. No começo ainda ficou difícil, até a gente conseguir acertar a mesa, mas acertou. E ele na casa dele, lá, batalhando, batalhando com o computador, preparando... E quando disse noites, eram noites, madrugadas... Noites, porque durante o dia... Eles trabalham? Porque, apesar da pandemia, o Rafael trabalha com computação e ele trabalhava de casa. Home office direto. Direto. Então, ele deixava as noites para fazer, lógico, trabalho da igreja, né? Como a gente sempre faz, né? E aí ele passava noites tentando, e um dia ele chegou assim e falou, a gente tem que lembrar também do Renato. Renato também. Do Renato, que também tentou fazer isso aqui, mas ele não conseguiu chegar procurando programas no computador para que a gente pudesse juntar as redes. O Renato, o irmão dele, o Ronaldo, ajudaram muito. Também tentaram no início, mas eles não conseguiram, e aí quando o Rafael conseguiu, a gente engatou aqui no sistema do Rafael, que deu certo, e foi o que a gente passou a usar. E eu gostaria de registrar também, em nome da PASCOM e dos padres, a nossa comunidade viveu situações difíceis, até porque, de um momento para o outro, todos os casamentos, batizados, celebrações, as nossas coletas, o nosso dízimo, o nosso tudo, né, desapareceu, como em todas as igrejas que passaram pela mesma dificuldade. O nosso caixa foi lá embaixo, praticamente zero, e tudo que nós temos hoje aqui foi da doação e da colaboração de vários paroquianos nossos. Graças a Deus, né? O Rafael foi um dos que doaram bastante coisa, porque os cabos, muita coisa ele comprou aqui por conta dele, né? Eu sei que ele deve ter feito algumas coisas que a gente nem ficou sabendo que ele gastou dinheiro. E outros também que a gente não vai falar o nome, porque eu sei que as pessoas não vão querer, mas foram todos paroquianos nossos que começaram a perguntar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer. Isso. E principalmente porque naquela primeira missa ninguém entendeu nada do que a gente falou, do que a gente fez o sermão, do que estava acontecendo. Então as pessoas falaram, nossa, precisamos fazer alguma coisa. Mas aí vieram as pessoas e começaram a se oferecer, olha, você não quer a câmera? Quanto que sai a câmera? Comprou uma câmera. Aí veio outro, olha, eu tenho um computador assim assado, você te ajuda? Ajuda, manda. Tudo que nós temos aqui
Foi doação. Foi doação. Nós não compramos nada, Na verdade, foi a a única comunidade. coisa que já tinha na paróquia era a mesa de som. A mesa, já mas existia. mas que o William montou e fez todo o sistema para poder fazer. Que está aqui, essa estrutura aqui toda que ela está presa, foi ele que preparou para a gente, toda bonitinha. As luzes que nós estamos ajudando, usando aqui também hoje. O poste de luz, tudo o William preparou. Tudo. Mas foi tudo doação. Acho que não tem nada, não lembro. Do que a gente pode ter comprado aqui, não lembro. E, a partir disso, nós vimos que muitas coisas na igreja foram modificadas. Nós tivemos aí o auxílio, a própria Igreja Católica Diocese começou a incentivar não só a aquisição, mas também da melhor utilização dos meios de comunicação, nos orientando para que a gente pudesse estar presente da melhor maneira possível. Isso. A gente chegou a ter assim alguns encontros, né? Algumas paróquias, alguns padres chamaram a gente para conversar presencial e virtual, né? Comunicação, sobre o que a gente poderia fazer de melhor, né? Aí a gente foi participar. Exatamente. A partir disso, eu me lembro que você começou então a fazer uma formação, porque tudo era novo. E você foi atrás de novos membros, porque estava se constituindo. Não é que a gente tinha uma pastoral da comunicação, né? Mas naquele momento era vital a presença e a atuação muito, mas muito cotidiana da nossa pastoral de comunicação. Eu estava e continuo buscando, tá, gente? Se tiver alguém aí interessado, pode vir conversar comigo, porque tem muito trabalho, né? Parece que não, parece Conta que um bocadinho o que a pastoral da comunicação faz na comunidade, que as pessoas estão achando que estão fazendo isso daqui que nós estamos fazendo hoje. Né? Olha, eu vou falar que esse negócio de transmissão, de programa, eu nunca imaginei que fosse dar tanto trabalho. Mas a Pascom não é só transmissão e programa hoje em dia, né? Como já era antes, a gente prepara os telões para apresentar nas missas, para as pessoas poderem participar ativamente das missas. A gente está começando a fazer toda a comunicação, voltando a fazer a comunicação visual da igreja. Então, os avisos, a gente tem um quadro de avisos, a gente que vai preparar, quadros por exemplo, o mês que vem a gente vai estar preparando o quadro das missões. Então, todas essas coisas assim que tem a ver com comunicação, a gente está fazendo. Audiovisuais, a comunicação, enfim, toda essa vida que gira em torno da comunicação dentro de uma comunidade é pastoral da comunicação. Isso. Né? Isso mesmo. Particularmente nas missas são mais visíveis, né? Telão, enfim, aquilo que se fazia, como também agora nós estamos partindo para um novo projeto, porque nós paramos com as transmissões da Santa Missa, porque aquilo que nós nos propomos lá naquele começo, nós cumprimos, que era estar presente nas casas, era estar junto ao coração das pessoas, era estar espiritualmente presente, nos unindo como família, como comunidade imaculada, nós cumprimos, porque hoje nós já podemos ter 100% da presença, as celebrações podem ser totalmente presenciais, estamos voltando ao nosso dia a dia, com muitas restrições, mas estamos voltando. Então, a partir de agora, Padre Hércules colocou para você, que é coordenadora, um desafio, que é o que nós estamos fazendo às 9 horas no dia de hoje. É verdade. Como sempre, Padre Hércules não gosta que a gente fique muito acomodado, né? A hora que começa a acomodar, porque estava tranquila a transmissão, né? A gente já estava com o pé nas costas, depois de 1 ano e meio fazendo transmissão. Aí agora ele cortou as transmissões e pediu para a gente programar alguma coisa que não deixasse a comunidade sem ter esse acesso pelas redes sociais. E aí a gente está fazendo esses programas. Esse daqui é o 3º, né? Mas é difícil, viu, gente? Eu pensei que fosse ser muito mais fácil. A missa era bem mais tranquila, né? Bem mais tranquila. Bem mais tranquila. Mas olha, quando eu vejo, que nem a gente fez o primeiro, que saiu agora na quarta-feira, né? Explica um horário também, vamos aproveitar, vamos explicar um pouquinho o que é que nós estamos fazendo, né? Qual é a nossa proposta, qual é o projeto que surgiu e qual é o horário que nós vamos estar presente. A Hora da Imaculada vai estar presente nas redes sociais. Explica um pouquinho para a gente, porque isso é importante diante de tudo que nós estamos fazendo hoje. Então, são 2 momentos, né? O primeiro momento é a reflexão do Evangelho dominical.
que está sendo publicado todo domingo, exatamente 1 minuto de domingo, né? No primeiro minuto vai estar lá no seu Facebook e no seu YouTube. Por isso que o padre falou para você ativar o sininho e se inscrever e tal e coisa, porque aí quando chegar vai te avisar que já está lá o vídeo. Então você vai poder assistir. As reflexões estão sendo feitas pelo padre Hércules e pelo padre Oswaldo. São rápidas, no máximo 10 minutos, não chega nem a 10 minutos essas reflexões, domingo de manhã cedo. Domingo de madrugada, né? Vai estar. No segundo momento, na quarta-feira de madrugada, primeiro minuto da quarta-feira, estão sendo divulgados os programinhas que a gente está fazendo. A gente dividiu em 2 para ficar menos cansativo, para a pessoa que não conseguia assistir ele inteiro, assistir o outro depois, porque o primeiro que a gente fez era inteiro e ficou muito grande. Então, agora, o primeiro, com avisos, com os aniversariantes do mês. Que sai, então, na segunda-feira, também no primeiro minuto, é isso? Vai ser na segunda-feira. Segunda-feira no primeiro minuto e na quarta-feira no primeiro minuto também, porque então, nós estamos em 2 momentos. A hora da Imaculada. A hora da Imaculada, né? Então, a hora da Imaculada na segunda-feira de madrugada e na quarta-feira de madrugada. Na segunda-feira são os nossos horários, programações, as novidades, enfim, nosso calendário. E na quarta-feira nós temos um momento mais de conteúdo. Então, nós estamos ainda formatando, nós estamos ainda organizando tudo isso e que Deus permita que a gente consiga. A gente está, a cada dia, quem estiver assistindo os programas vai perceber que cada um está um pouquinho melhor que o anterior. E espero, da mesma maneira que as transmissões da nossa missa, da primeira para a última que a gente transmitiu até agora, é da água para o vinho. Não esquecendo que a gente não vai parar de fazer transmissão ao vivo de missa. Isso é muito importante. Que bom, já tinha esquecido a minha anotação. Então, além desses momentos, que é a reflexão dominical do Evangelho, depois nós temos esta hora da Imaculada 2 vezes na semana, na segunda e na quarta. Nós vamos ter também a transmissão de algumas missas. Explica um pouquinho para a gente. Quando a gente pensou em parar as transmissões da missa, a gente pensou que ia ser uma tristeza, né? Porque a gente já tem tudo montado, né? E que a gente já pegou o know-how, pegou o jeito de fazer as coisas. Por que não transmitir aquelas missas especiais? Então, por exemplo, uma Nossa Senhora Aparecida, que é uma missa super especial, uma Imaculada Conceição, né, em dezembro. A abertura do mês missionário, Santa Teresinha, aniversário do Padre Hércules, né? Dia 1º. Então, aí, dia 1º, nós vamos estar, com certeza, nos organizando, nos preparando para transmitir. Mas sempre lembrando que essas transmissões agora não tem mais aquele caráter de suprir a ida à missa. E sim, tem o caráter de guardar, como se fossem fotos, né? Um momento especial da paróquia. Como também a comunhão espiritual não supõe não ter mais a Eucaristia, né, presencial na sua vida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, o Papa sempre diz, não é Eucaristia a comunhão espiritual. Né? É espiritual, é um elevo para a alma, é um fortalecimento do espírito, mas não é a Eucaristia. Né? Tomai, comei, tomai, bebei. Isso precisa ser fisicamente, a nossa presença física na comunidade de fé em torno do altar. Isso. E essas missas que serão transmitidas, essas solenidades especiais, tal, a gente vai divulgar. Então, a gente vai falar, olha, essa daqui vai ser transmitida. Mas isso não quer dizer que não é para você vir. Você vem, aí depois você vai assistir para ver como é que foi, algum detalhe, alguma coisa assim. Mas vai ser avisado. Olha, Luzia, eu queria continuar. Você sabe que a gente vai continuar. Ainda tem muita coisa e você ainda tem muito serviço para que tudo possa acontecer. De tudo isso que nós falamos, é apenas uma pincelada para que a comunidade Imaculada Conceição e nossos amigos possam nos acompanhar. E acompanhando, você estará sempre nos incentivando. Por isso que é importante, você vai no YouTube, faça seu cadastro, coloca lá
o seu likezinho, coloca a sua observação, acione o sino direitinho para você receber o comunicado. Da mesma forma, o Facebook, isso tudo está lá à sua disposição para que a gente mantenha esse trabalho pastoral da comunicação, que tem os santos anjos, né, mensageiros de Deus, cuidando, protegendo e, sobretudo, guardando vocês. É isso aí. Eu queria fazer um convite. Opa, por favor. Convite para todo mundo. Olhando para essa lente aqui, veja direitinho o convite. Dia 29 de setembro, dia de Santo dos Arcanjos, Gabriel, Miguel e Rafael. Nós não temos missa nesse dia na paróquia, mas a nossa pastoral vai fazer uma missa especial para os arcanjos na terça-feira, dia 28, às 19h30. Então eu convido, não vai ser transmitida, mas ela vai ser presencial e vai estar aqui rezando por todo mundo. Então convido você a vir aqui participar conosco. E agradecendo a Luzia, como também a sua equipe, não é uma equipe enorme, mas uma equipe que está presente na comunidade, está sempre colaborando. Eu queria fazer convite para novos membros, né? Tomando a palavra da nossa coordenadora, fazer esse convite para você. Você tem interesse em comunicação? Você é jornalista? Você gosta de comunicação? Você trabalha com TI? Você gosta de trabalhar com programas no computador, edição de imagem, som, visual, enfim, design? Você gosta disso? Você que é sobretudo jovem, né? Que gasta um tempão nas redes sociais, um tempão no seu celular, venha. Procure a Luzia aqui na comunidade, deixa seu nome e o seu telefone na secretaria da paróquia, e aí ela vai entrar em contato com você, vai te chamar para que você possa se enturmar, conhecer, saber os projetos e, com certeza, vai nos enriquecer e muito a nossa comunidade na pastoral da comunicação. Luzia, muito obrigado, e aqui deixo minha gratidão a você e a todos que colaboraram conosco. E queria deixar também para cada um de vocês, né, um pedido. Colabore conosco. Ajude-nos a divulgar as nossas redes sociais, particularmente Facebook e YouTube. Estou batendo nisso porque mas é muito importante que toda a nossa comunidade, de todos aqueles que têm alguma ligação com a nossa paróquia, possam estar junto conosco, incentivando esse trabalho e levando à frente o trabalho de evangelização. Muito obrigado pela sua presença hoje, muito obrigado por estar aqui conosco. Espero estar com vocês novamente na próxima semana e que vocês estejam junto conosco. Que Deus te abençoe, muita paz, muita saúde e Nossa Senhora esteja no seu coração.